O que foi o Holocausto? O Holocausto começou em janeiro de 1933, quando Adolf Hitler e o Partido Nazista chegaram ao poder na Alemanha, e terminou em maio de 1945, quando as potências aliadas derrotaram a Alemanha nazista no fim da Segunda Guerra Mundial. Quando chegaram ao poder na Alemanha, os nazistas não iniciaram de imediato a execução do plano para o assassinato em massa de judeus. No entanto, rapidamente começaram a usar o governo para atacar e excluir os judeus da sociedade alemã. Dentre outras medidas antissemitas, o regime nazista alemão promulgou leis discriminatórias e apoiou atos de violência organizada contra os judeus alemães. A perseguição nazista aos judeus tornou-se cada vez mais radical entre os anos de 1933 e 1945. Essa radicalização culminou na elaboração de um plano ao qual os líderes nazistas se referiam como a solução final. Os nazistas tinham como alvo os judeus porque eram radicalmente antissemitas. Isto significa que eles tinham preconceito e ódio contra os judeus. Na verdade, o antissemitismo foi um princípio básico da sua ideologia, bem como a base de sua visão de mundo. Os nazistas acusaram falsamente os judeus de causar os problemas sociais, econômicos, políticos e culturais, pelos quais passava na Alemanha, na ocasião antecedente à eclosão da guerra. Em particular, eles os culparam pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. Muitos alemães receberam bem estas declarações nazistas. A raiva pela derrota na Primeira Guerra Mundial e as sucessivas crises econômicas e políticas contribuíram para o aumento do antissemitismo na sociedade alemã. A instabilidade da Alemanha sob a República de Weimar, 1918-1933, o medo do comunismo e os choques econômicos originários do impacto da Grande Depressão também tornaram muitos alemães mais receptivos às ideias nazistas. No entanto, não foram os nazistas que inventaram o antissemitismo. O antissemitismo é um preconceito antigo e generalizado, que tem assumido muitas formas ao longo da história. Na Europa, ele remonta aos tempos antigos. Na Idade Média, 500–1400, os preconceitos contra os judeus baseavam-se principalmente nas primeiras crenças e pensamentos cristãos, particularmente no mito de que os judeus foram responsáveis pela morte de Jesus. A suspeita e a discriminação enraizadas em preconceitos religiosos continuaram a existir no início da Europa moderna, 1400–1800, e os líderes de grande parte da Europa cristã isolaram os judeus da maioria dos aspectos da vida econômica, social e política de seus domínios. Esta exclusão contribuiu para gerar o estereótipo do judeu como estrangeiro. À medida em que a Europa se tornou mais secular, muitos locais suspenderam a maioria das restrições legais contra os judeus, mas isso não significou o fim do antissemitismo. Além do religioso, outros tipos de antissemitismo se instalaram na Europa nos séculos XVIII e XIX. Essas novas formas incluíam o antissemitismo econômico, o nacionalista e o racial. No século XIX, os antissemitas alegaram falsamente que os judeus eram responsáveis pelos muitos males sociais e políticos da sociedade industrial moderna. As teorias de então sobre raça, a eugenia e o darwinismo social justificavam tais ódios. O preconceito nazista contra os judeus uniu todos estes elementos, em especial o de cunho racial. O antissemitismo racial é a ideia discriminatória de que os judeus são uma raça em separado e inferior. O Holocausto foi uma iniciativa nazista alemã que ocorreu em toda a área da Europa controlada pela Alemanha e pelos países do eixo. Ela atingiu quase toda a população judaica da Europa, que em 1933 contava com 9 milhões de pessoas. O Holocausto começou na Alemanha após Adolf Hitler ter sido nomeado chanceler em janeiro de 1933. Quase que de imediato, o regime nazista alemão, que se autodenominou o Terceiro Reich, excluiu os judeus da vida econômica, política, social e cultural alemã. Ao longo da década de 1930, o regime pressionou cada vez mais os judeus a saírem da Alemanha. Mas a perseguição nazista aos judeus espalhou-se para além do território alemão. Ao longo da década de 1930, a Alemanha nazista seguiu uma política externa agressiva, a qual culminou na eclosão da Segunda Guerra Mundial, que começou na Europa em 1939. A expansão territorial pré-guerra, e também durante a guerra,
acabou por colocar vários milhões de judeus sob o controle do Estado alemão. A expansão territorial da Alemanha nazista começou em 1938-1939. Nesse período, a Alemanha anexou a vizinha Áustria e a área dos Sudetos, e também ocupou as terras tchecas. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista iniciou a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, atacando a Polônia. Durante os 2 anos seguintes, a Alemanha invadiu e ocupou grande parte da Europa, incluindo as partes ocidentais da União Soviética. A Alemanha nazista ampliou ainda mais seu controle militar, ao formar alianças com os governos da Itália, Hungria, Romênia e Bulgária, e criando também estados fantoches na Eslováquia e na Croácia. Juntos, estes países europeus formaram os membros do Eixo, o qual também incluía o Japão, na Ásia. Em 1942, como resultado de anexações, invasões, ocupações e alianças, a Alemanha nazista controlava a maior parte da Europa continental e partes do norte da África. O controle nazista criou políticas antissemitas duras e, por fim, gerou assassinatos em massa de civis judeus por toda a Europa. A solução final nazista foi o assassinato deliberado e sistemático, em massa, dos judeus europeus. Foi a última etapa do Holocausto e foi levada a cabo de 1941 a 1945. Embora muitos judeus tenham sido mortos antes do início da solução final, a grande maioria das vítimas foi assassinada durante este período. O regime nazista alemão efetuou fuzilamentos em massa de civis em uma escala nunca antes vista. Após a Alemanha invadir a União Soviética, em junho de 1941, as unidades alemãs começaram a fuzilar em massa os judeus locais. No início, tais grupos visavam homens judeus em idade de prestação de serviço militar, mas, em agosto de 1941, eles iniciaram o massacre de comunidades judaicas inteiras. Tais massacres eram frequentemente realizados sob plena luz do dia e à vista e audição dos residentes locais. Operações de fuzilamento em massa ocorreram em mais de 1.500 aldeias, cidades e capitais regionais de toda a Europa Oriental. Tipicamente, essas unidades entravam em uma cidade e obrigavam os civis judeus a se reunirem em um ponto demarcado. Eles então levavam os judeus para a periferia das cidades e, em seguida, os obrigavam a cavar uma vala comum, ou os levavam para valas comuns já abertas, preparadas com antecedência. As unidades alemãs que cometeram os fuzilamentos em massa na Europa Oriental incluíam os Einsatzgruppen, forças especiais das SS e da polícia, batalhões da Polícia da Ordem e unidades das Waffen-SS. No final de 1941, o regime nazista começou a construir campos fixos de extermínio, especialmente projetados para tal, na Polônia então ocupada. A Alemanha nazista operava 5 campos de extermínio: Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka e Auschwitz-Birkenau. Eles construíram estes campos de extermínio com o único propósito de assassinar judeus de forma mais eficiente e em escala massiva. As autoridades alemãs, com a ajuda dos seus aliados e colaboradores, transportavam judeus de toda a Europa para esses campos de extermínio. Eles disfarçavam suas intenções chamando os transportes para os campos de extermínio de ações de reassentamento ou transportes de evacuação. Com o propósito de transportar grandes quantidades de judeus de forma eficiente para os campos de extermínio, as autoridades alemãs utilizaram o extenso sistema ferroviário europeu, bem como outros meios de transporte. Em muitos casos, os vagões dos comboios utilizados eram aqueles de transporte de carga, e, em outros casos, eram vagões de passageiros. As condições dos transportes de deportação eram horríveis. As autoridades locais alemãs e seus colaboradores forçavam os judeus de todas as idades a entrarem em vagões superlotados. Eles geralmente tinham que ficar de pé, por vezes durante dias, até o comboio chegar ao seu destino. Os judeus morriam frequentemente no caminho devido às condições desumanas a que eram submetidos. A grande maioria dos judeus deportados para os campos de extermínio foram gaseados quase que imediatamente após sua chegada. Alguns judeus que os oficiais alemães acreditavam serem saudáveis e fortes o suficiente eram selecionados para trabalhos escravo.
Em todos os 5 campos de extermínio, oficiais alemães forçavam prisioneiros judeus a ajudar no processo de extermínio de seus irmãos étnicos. Dentre outras tarefas, esses prisioneiros tinham que separar os pertences das vítimas e retirar os corpos já mortos de dentro das câmaras de gás. Unidades especiais se livraram dos milhões de cadáveres através de enterros em massa, queimando-os em piras ou em grandes crematórios especialmente desenvolvidos para aquele fim. Cerca de 2,7 milhões de homens, mulheres e crianças foram assassinadas naqueles 5 campos de extermínio. Os guetos eram áreas de cidades ou aldeias, onde os alemães invasores criaram e obrigaram os judeus a viver em condições de superlotação e insalubridade. As autoridades alemãs frequentemente fechavam tais áreas, construindo muralhas ou outras barreiras a seu redor. Os guardas impediam os judeus de sair sem permissão. Alguns guetos existiram durante anos, mas outros existiram apenas durante meses, semanas, ou mesmo dias como locais de detenção de judeus antes de sua deportação ou assassinato imediato. Os funcionários alemães criaram os guetos pela primeira vez em 1939 e 1940, na Polônia ocupada. Os 2 maiores deles foram localizados nas cidades polonesas de Varsóvia e Lodz. A partir de junho de 1941, após o ataque alemão contra a União Soviética, os oficiais alemães também os estabeleceram em territórios recentemente conquistados na Europa Oriental. O trabalho escravo dos judeus tornou-se uma característica central da vida de muitos guetos. Em teoria, tal era dito que seria para ajudar a pagar a administração do gueto, assim como apoiar o esforço de guerra alemão. Às vezes, fábricas e oficinas eram estabelecidas nas proximidades apenas para explorar os judeus presos no gueto para que efetuassem trabalho escravo. O trabalho era frequentemente manual e extremamente debilitante. A vida nos guetos era miserável e perigosa. Havia pouca comida, além do saneamento e dos cuidados médicos serem extremamente limitados. Centenas de milhares de pessoas morreram de fome, doenças contagiosas e exposição a temperaturas extremamente baixas, bem como de exaustão pelo trabalho escravo. Muitas pessoas foram responsáveis pela concretização do Holocausto e da solução final. No nível mais alto, Adolf Hitler inspirou, ordenou, aprovou e apoiou o genocídio dos judeus da Europa. Outros líderes nazistas foram os que coordenaram, planejaram e implementaram diretamente o assassinato em massa dos judeus. Entre eles estavam Hermann Göring, Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich e Adolf Eichmann. Entretanto, milhões de alemães e outros europeus também participaram da execução do Holocausto. Sem o envolvimento deles, o genocídio do povo judeu na Europa não teria sido possível. O Holocausto terminou em maio de 1945, quando as principais potências aliadas, Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética, derrotaram a Alemanha nazista. À medida que as forças aliadas se deslocavam pela Europa, numa série de ofensivas militares, elas encontravam e entravam nos campos de concentração, libertando os prisioneiros sobreviventes, muitos dos quais eram judeus. Os aliados também encontraram e libertaram os sobreviventes das chamadas Marchas da Morte. Estas marchas forçadas consistiam em grupos de prisioneiros dos campos de concentração judeus e não judeus, que tinham sido evacuados dos campos sob a guarda das SS, para andar até morrer de exaustão e frio. Mas a libertação não trouxe o encerramento do processo. Muitos sobreviventes do Holocausto enfrentaram ameaças contínuas de antissemitismo violento e também deslocamento quando procuraram reconstruir suas vidas nos locais onde haviam vivido antes da guerra. Milhões haviam perdido seus familiares, enquanto outros procuraram durante anos, nem sempre com sucesso, seus pais, esposos, filhos e irmãos desaparecidos. Embora o Holocausto tenha terminado juntamente com a guerra, o legado do terror e do genocídio não terminou naquele momento. No final da Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus e milhões de membros de outros grupos estavam mortos. A Alemanha nazista, seus aliados e colaboradores haviam devastado ou destruído completamente milhares de comunidades judaicas por toda a Europa. Depois do Holocausto, o mundo lutou para enfrentar os horrores do genocídio, para manter a memória das vítimas e para responsabilizar os perpetradores dos assassinatos. Estes importantes esforços continuam a ser feitos até nossos dias. O 27 de janeiro é o Dia da Memória do Holocausto, que não serve apenas para lembrar as milhões de vítimas do Holocausto em si,
mas também aqueles que foram mortos em outros genocídios em todo o mundo.